Muito bem, estamos de volta. Daqui a pouco a gente vai para a nossa... Aliás, dá para dar um giro na enquete aí, ô Capiroto? Vamos dar um giro para ver como é que tá? A torcida do Cruzeiro vai estar votando, está participando da enquete no Twitter, @osdonosdabola_mg. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você acha que o Cruzeiro precisa contratar outro goleiro agora na saída do Fábio do gol, já que está contundido? Está aqui, ó. Você acha que o Cruzeiro precisa contratar um novo goleiro com a ausência do Fábio? 36% dizendo que sim, 64% dizendo que não. Eu continuo achando que não precisa, mas aqui o trio acha que sim. Melhores momentos do jogo. Melhores momentos do jogo. Cruzeiro 2, Coritiba também 2. Alô, Eduardo Panzi. Comenta o jogo aqui nos Donos da Bola, Eduardo Panzi. Péssimo resultado pro Cruzeiro, né? Não, foi ótimo. Péssimo resultado. Péssimo resultado. Tem gente que acha que foi tranquilo, porque o time, muito ruim. O time rendeu bem, que isso, vai sair tranquilamente. Gente, o Coritiba é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Estava todo desfalcado, jogo em Belo Horizonte, confronto direto, adversário que briga na mesma parte da tabela, e o Cruzeiro perdeu 2 pontos para esse time. Perdeu 2 pontos para o Coritiba. E olha, a entrevista coletiva do Mano depois do jogo, o Mano é um cara sempre tranquilo, sereno, responde bem as perguntas, até em alguns casos com bom humor. Ele sentiu o golpe. Ele sentiu o resultado ruim, porque ontem ele estava impaciente, nervoso, reclamando de pergunta, respondendo mal o repórter, a menina que fez uma pergunta para ele, normal, respondeu mal. Você acha que ele já sabia o negócio do Fábio ali? Não, eu acho que não foi em função do Fábio, foi em função do resultado. O Mano acusou o golpe de ter empatado com o Coritiba em Belo Horizonte. O resultado foi horroroso, foi péssimo. O Cruzeiro, o Coritiba chegou poucas vezes, as poucas vezes que chegou, foi lá e marcou gols. Mas o Cruzeiro também, se você pegar o jogo no total, o goleiro do Coritiba trabalhou mais no final ali, aquela pressão do Cruzeiro de final de jogo normal, que o time precisa do resultado. Porque também não foi aquele Cruzeiro que jogou contra o Inter. Outro Cruzeiro foi de Paulo Bento, Me lembrou muito os jogos do Paulo Bento. O Cruzeiro melhor que o adversário, mas sofrendo para marcar gols, tomando gols. O gol que o Cruzeiro tomou de falta do Fábio, o Fábio já tinha tido a lesão? Acho que já, né? Ele já tinha reclamado. Já tinha reclamado no momento da falta? Mas se tivesse 100%, não pegaria. Mas também. poderia ter pulado. Não, eu também acho que não. Na gaveta, gente, mas peraí, quem falou aqui que ele tomou o gol por causa disso? Ué, você tá falando que... Não, mas então paciência, você espera eu acabar de falar para falar. Não, mas você tá falando bobagem. Não tô falando. O Fábio, ele não pula na bola, no gol de falta. O torcedor do Cruzeiro vive reclamando, falta perto da área, gol do adversário. Ontem ele já estava com o joelho, não sei, a falta foi muito bem cobrada, mas ele já estava com o joelho machucado. Por que não tira o goleiro na hora que tem a lesão? Mas eu acho que ele também, ó. Gente, mas não foi assim. Ele não sinalizou que já saiu. O cidadão está com o ligamento rompido do joelho. Não, mas ele não sentiu assim, não. Tudo bem, aí faltou, e você sabe que faltou ligamento experiência do demora Fábio também. Pra você sentir não também. sei. Eu nunca rompi o ligamento do joelho. Eu também não, mas... Você demora a sentir? Eu não sei. Não, você sente na hora. Porque os jogadores... Então há controvérsias aqui entre os companheiros. Parece que quebra um galho dentro do joelho, é impressionante. Então, gente, negócio de ser polêmico, eu acho que ele deveria ter tirado o Fábio na hora que ele teve a lesão. Poderia ter pulado na bola. Aí põe o goleiro reserva, empata o jogo, fala que a culpa é do reserva. É por causa do gol de falta. A falta foi muito de longe, o Fábio não pulou. Será que ele não tinha condição de pular na bola? Vamos ver o lance aí. Agora, daqui a pouco vai rolar. O que me chamou a atenção foi o Mano na coletiva depois do jogo. Acusou o golpe, nervoso, chateado com o resultado, impaciente. E não está errado, não. Tinha que estar mesmo, porque empatar com o Coritiba em Belo Horizonte, que a gente falou aqui, são jogos que o Cruzeiro vai ter seguidos contra adversários diretos, quase todos em BH, tem o Figueirense fora agora, que é um adversário direto, mas joga fora de casa, é complicado, difícil, sem o Fábio. Agora, perder ponto para o Curitiba, sinto muito, mas é preocupante. Olha o lance aí, Edu. Olha o lance aí. Olha lá, a cobrança de falta. Não tem jeito. Ali, com o joelho 100% não dá. Ele não tem o apoio do joelho, ele não consegue. Se não chegaria, é o se. Ele não pulou, isso é fato. Se chegaria, se. Ele mexeu na perna, ele já estava sem apoio. Se chegaria, é o se. Não pulou, é fato. Ele não pula. Ele titubeia. Eu não sei se por causa do joelho ou porque viu que não ia dar para chegar. Ok. Agora, Everton, os resultados do Mano, que a gente falou aqui sexta-feira,
que o ambiente mudou pelos resultados. Não, porque os resultados não são bons ainda. Sim. 5 jogos, 2 empates, 1 derrota, 1 vitória. São 4 jogos. 4 jogos. Ele fala sobre isso. 40% de aproveitamento. É ruim demais para a situação do Cruzeiro. Vamos fazer uma comparação aqui. Ele até respondeu, e nessa hora que foi perguntado sobre a questão do passado e tal, ele deu uma cutucada. Põe um mano aí para falar, o Capeta. O Cruzeiro tem uma das piores defesas, se não a pior, se não me engano, do Campeonato Brasileiro. E é o pior mandante da competição. Isso te preocupa ainda mais nesta luta que o Cruzeiro tem? Não estava aqui e eu não vou responder por questões que não diz respeito a mim. Vou falar do Cruzeiro que eu estou dirigindo. O Cruzeiro que eu estou dirigindo fez 2 jogos em casa e tem 4 pontos. O que eu fiz nesse primeiro momento quando assumi a equipe? Senti que os jogadores estavam com muita informação, porque essa era a linha de trabalho, passar bastante informações para os jogadores sobre a maneira de jogar, sobre primeira linha, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E os jogadores não estavam conseguindo realizar muito do que eu sei que eles têm capacidade de fazer. Então, o que eu fiz? Tirei essa carga de muita informação para que eles ficassem um pouco mais leves, fizessem coisas até mais simples, mas fizessem bem feito. Voltasse a recuperar a sua confiança. Esse foi o primeiro caminho. Bom, há uma controvérsia. Total. Há uma controvérsia dentro da declaração do Mano. Total. Porque ele disse que não vai falar do passado, ele vai falar a partir do momento que ele chegou, mas ele critica o excesso de informação do Paulo Bento. Ele não cita o nome, mas ele critica. Ele fala de excesso de informação. Ele fala de primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Agora, há controvérsia. Eu entendi. E ele foi incoerente, porque ele falou que não ia falar, mas criticou. Esse excesso de informação, eu imagino que é o seguinte. Para explicar o entendimento. Se você é como se você nunca, quer dizer, um exemplo grosso, né? Você nunca dirigiu. Eduardo Panzi entrou aqui no carro, eu sou o cara da autoescola, nunca dirigiu, aí o cara fala assim, Eduardo, você vai colocar o carro no ponto morto, girar a chave, colocar primeiro, soltar a embreagem devagar, olhar no retrovisor, atenção, tem que botar o braço para fora, olhar para trás, se você não olhar no retrovisor, depois mete a cabeça, você vai falar, pô, eu nunca dirigi, velho, eu não consigo fazer isso. O carro engasga de segunda, você comprou o carro, o cara fala, esse carro tem que engasgar de segunda. Não, eu comprei agora, comigo ele nunca engasgou, então não tem problema o passado. Para explicar o passado, uma irregularidade do time em casa, e que está irregular, é a pior campanha comandante, o passado não interessa. Mas para explicar o melhor entendimento dos jogadores em relação ao trabalho do treinador, o passado serviu. Ele falou até da linha psicológica. No passado, o trabalho que passou era assim, assim, assado. Era muita informação que ele falou, que eu também não entendi o que significa isso. Aí na hora de falar da campanha ruim, o passado não me interessa. Gente, então, mas só para lembrar para ele o seguinte, o passado está diretamente ligado ao que ele está passando hoje. É o mesmo e aqui não vem, não. Tudo que aconteceu, todos os pontos que perderam, todos os gols que não marcaram, tudo que o outro fez de errado, ele vai ter que resolver agora. Está na mão dele. E outra coisa. Então interessa sim, senhora. Tanto interessa que no momento que ele aceitou ser contratado, ele sabe o que aconteceu no passado. Exatamente. E ele veio com esse, vamos dizer assim, com esse presente de grego nas mãos, entendeu? Exato. Ele sabe o que aconteceu no passado, então ele não pode se livrar do passado, não. Porque ele está tentando corrigir o passado. Beleza, o passado não foi bem feito, excesso de informação e tal. Concordo com você, não compreendi muito bem. Nem eu. Agora eu falo o seguinte, você tem num time, tinha no time, porque agora machucou, Fábio, Bruno Rodrigo, Léo, Manuel, William, vamos colocar aí o Sobis e o Ávila na conta, o Henrique... O Arrascaeta é um pouco novo, Robinho, enfim, só jogador experiente. Então não foi excesso de informação que atrapalhou. O trabalho do Paulo Bento não encaixou, beleza. Agora falar que tem que corrigir o excesso de informação com um monte de jogador tarimbado como tem aí. E acho que ele não deveria esquecer tanto passado. É exagero dizer que o Cabral fez falta ontem? Aliás, por que não, foi fez Henrique falta. só? Você acha que fez falta? Fez falta. Quantas vezes eu falei, eu já até discuti com o Cadu aqui, falando que o Cruzeiro não pode abrir mão de jogar com 3 volantes. Sim. E nem sempre os 3 precisam ser de marcação. Pode ter um mais avançado, é o caso do Robinho, mas não pode abrir mão.
E ontem eu caí na asneira diante do jogo elogiar o Mano de ser ofensivo contra o Coritiba, por ser o Coritiba e estar desfalcado. Caí na asneira. Errou o Mano e errei eu ao elogiar. Agora que eu não abro mão mais dessa opinião, o Cruzeiro não pode, independentemente do adversário, pode ser o time do bairro aqui do lado, o Cruzeiro tem que ter 2 volantes de marcação e um que jogue mais avançado. Não pode abrir mão de jogar com esses 3 volantes. Não tem jeito. O que me chamou mais a atenção é que no ano passado, em que até o início do Mano, em termos de números, foi melhor, em nenhum momento ele abriu mão dessa formação. Muito antes, pelo contrário, era um Cruzeiro extremamente seguro, que atrás primeiro para depois. Aí foi assim que ele retomou a história do Cruzeiro. E aí fica uma pergunta, porque não era, e ele não cogitou hipótese nenhuma essa possibilidade. De repente ele aparece só com o Henrique, com os caras. O que passou na cabeça dele? Que realmente o Coritiba era aquele que a gente estava falando aqui, que é horroroso, e ele achou que o Cruzeiro estivesse tecnicamente já totalmente inteiro dentro da filosofia dele para destruir o Curitiba. Qual foi? Porque eu não vi ninguém perguntar para ele por quê. E não corrigiu o erro no intervalo. E uma outra coisa que é necessário, mais uma vez, a gente destacar aqui. O retorno é sempre mais difícil que o turno. Muito mais. É sempre mais cascudo. Se você empatou com o Coritiba em casa e o Coritiba quebrado, desfalcado, imagina o que você terá pela frente. Você acha que vai ser fácil chegar lá e ganhar do Figueirense? Não. Jogou bem lá, vai ter que virar, mas assim, muito mais do que virou até agora, para ter uma sequência de 2, 3 vitórias consecutivas e respirar. Que o time tem qualidade, todo mundo sabe, que o treinador é bom, todo mundo sabe, mas, mano, é necessário olhar para o passado, até se escorar um pouco no passado e nos erros cometidos, para explicar um pouco do momento que você está passando, cara. Você tem que lembrar do passado, sim. Quando o time ganha, você lembra, quando o time perde, você lembra também. Senão fica fácil demais, velho. E acho que vai ter um baque também nesse grupo aí, o Mano que gosta dessa questão psicológica, e até citou isso, né, que ele teve que retomar isso, que saída era do informação Fábio. e tal. O Fábio. Eu acho que essa situação, essa vai ter que ser o zagueiro, quando ele está em campo, eu imagino que ele está em campo, ele olha para trás, vê o Fábio, chega a ficar um pouco mais confortável. O grupo todo, E quando é outro goleiro, você citou um exemplo aqui que eu acho que vale a pena você até destacar, que você ainda não destacou, que foi a entrada do Wilson, um exemplo que serve para o Cruzeiro, a entrada do Wilson no gol atlético. Porque assim, a gente discutiu, as opções que tem no elenco conseguem suprir a ausência do Fábio. É claro que, igual eu falei, igualar eu acho difícil, mas não comprometerem, vamos dizer assim, igual eu falei, eu acho que precisa ter uma margem de jogos para se cada atleta passar, ou aquele que for escolhido, passar uma segurança, falar, ó, não precisa ir para o mercado, vai ser esse mesmo, ponto final. O Atlético esse ano, o Vitor machucou. Aí, por infelicidade, o Giovani também machucou. Aí entrou o terceiro goleiro, que comprometeu em 2 jogos. Comprometeu no Clássico e comprometeu num jogo contra o Del Valle lá no Equador. Que pode até ter ferido. Então, assim, é um comparativo. São realidades diferentes, eram competições diferentes. Idades diferentes dos goleiros? O Lucas França nem tanto, né? Porque é pouco mais jovem que o. Mas no caso do Rafael com o Wilson, sim. Sim. Então, mas também não vem jogando regularmente. Sim. E a situação do clube pode, assim, ter algum abalo psicológico e tal. Talvez não. Mas é um comparativo que se pode fazer. O Cruzeiro ontem, depois que a bola parou de rolar e que o juiz apitou o final do jogo, ele já estava muito chateado pelo empate, eu me refiro ao torcedor, quer dizer, não como todo, torcedor, comissão, jogadores, diretoria, todo mundo chateado pelo empate. Aí vem o Botafogo e faz aquele gol no finalzinho contra o São Paulo, uma ducha de água fria, porque o Botafogo está brigando ali embaixo também. E aí hoje acorda, vem essa notícia do Fábio. Vou te contar, hein? E o pior é que é o Figueirense na próxima rodada, é fora de casa, é outro adversário direto. Vamos ver a sequência do Cruzeiro aqui. O Everton, o Mano errou nas substituições ontem, ele deveria ter voltado para o segundo tempo com o Romero, para corrigir esse buraco, aquela falta de pegada no meio de campo. Não é porque você vai colocar mais um volante de marcação que o seu time vai deixar de ser ofensivo. Claro até porque não. O Cruzeiro do Mano Menezes... Como é que você armaria esse trio? Qual que você acha o trio ideal? Todos disponíveis. Com todos disponíveis, o Henrique, pelo que tem jogado, o Cabral e o Robinho. Esses 3 jogadores ali no meio. Henrique, Cabral e Robinho. Sim, eu prefiro o Cabral jogando bem
fazendo papel de primeiro volante, me surpreendeu e está muito bem. Eu prefiro ele, porque ele tem mais qualidade do que o Romero de saída de bola. Você jogaria com o Romero, Henrique e Cabral? Eu jogaria com Cabral, Henrique e Robinho. Você está dizendo Romero e Henrique adiantaria o Cabral. Aí eu prefiro o Robinho ao Cabral. Romero de primeiro volante, o Henrique mais pela direita e o Cabral... Porque o Cabral tem muita qualidade no passe. Eu prefiro o Cabral ao Romero. Aí é uma questão de preferência. O que você falou aí com o Cabral também, com o Romero, também era aceitável. Eu só acho que o Cruzeiro não pode abrir mão desse meio de campo. Ele tem qualidade para jogar de forma diferente? Tem, mas não funciona. Não funcionou no passado. Esse ano o David tentou, não funcionou. O Bento tentou, não funcionou, viu e depois voltou. Só jogava com esses 3. O Mano chegou, colocou 3. O Cruzeiro deu uma melhorada. Ontem ele muda e não funciona de novo. Gente, eu repito, o resultado de 2-2 foi ruim. E sendo com Coritiba... É inaceitável o Cruzeiro perder ponto para o Coritiba desfalcado em Belo Horizonte. Como que você tem a certeza que vai chegar em Florianópolis com o Figueirense e vai ganhar? É difícil. Vamos só para os próximos 5 jogos do Cruzeiro. Figueirense fora, Santa Cruz em casa, depois na sequência pega o América, Botafogo em casa e depois joga contra o São Paulo lá em São Paulo. É uma sequência cascuda? Não se você olhar a campanha que cada um vem fazendo no certame, como diria o antigo locutor. Mas, por outro lado, você tem que ficar com o pé atrás, porque o time não está bem, não está rendendo, e porque são adversários diretos, e ontem já empatou com o deles em casa. Atlético e Santos, Everton. É igual Atlético e Santos. O ideal era pegar o Santos na Vila Belmiro todo desfalcado. O ideal para o Cruzeiro é pegar esses times de confronto direto em casa. É o ideal. Vai ser moleza? Olha ontem se foi moleza. Vamos para um rápido intervalo, lá e carga rapidinho, 2 minutos, a gente já volta, até já. Os donos da